O fim de semana foi muito violento em duas comunidades vizinhas de São Gonçalo, o Jardim Catarina e o Salgueiro. Ali no meio de uma disputa de quadrilhas rivais, os moradores ficam com medo até de sair de casa. Vamos falar com o Guilherme Peixoto. Bom dia, Guilherme. Conta pra gente mais essa história de medo, de pavor, de insegurança e de cidadãos aí à mercê da violência. Pois é, foi um fim de semana de pânico, de terror aqui em São Gonçalo, na região metropolitana, viu, Fachel? Bom dia para você, um bom começo de semana para todo mundo. Agora a situação parece um pouco mais calma, viu? Eu conversei com alguns moradores aqui da região metropolitana e eles contaram o seguinte, que não ouviram tiros essa noite aqui em São Gonçalo. A gente está ao vivo no terminal rodoviário de Alcântara, que é um dos mais movimentados dessa região e fica justamente ao lado do bairro Jardim Catarina. A gente vê que as pessoas cedinho já estão saindo de casa para ir para o trabalho e a gente vê também a circulação aparentemente normal dos ônibus nesse começo de manhã, o que já dá um sinal de alívio. A gente lembra que por causa dessa guerra de bandidos nessa região, pelo menos 18 linhas de ônibus tiveram ou itinerário alterado ou interrompido. Alguns motoristas contaram, inclusive, que foram ameaçados por bandidos armados. Nesse fim de semana também teve toque de recolher, o comércio ficou de portas fechadas. Na sexta-feira, pelo menos 14 escolas nessa região também ficaram de portas fechadas. Olha, a gente tem imagens impressionantes para te mostrar dessa guerra de bandidos nessa região, que de acordo com a polícia, ficou ainda pior na sexta-feira, depois do assassinato do homem apontado como chefe do tráfico de drogas na comunidade Jardim Catarina. Ele foi identificado como Schumacher. Ele, inclusive, já era procurado pela polícia. O Disque Denúncia, inclusive, oferecia R$30 mil de recompensa por informações que levassem à prisão do traficante. A Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo está investigando a morte, mas diz que até agora utiliza informações do Disque Denúncia, já que nenhum corpo foi encontrado. O Disque Denúncia, inclusive, republicou o cartaz nesse fim de semana e já incluiu lá a palavra morto. Então, nesse começo de manhã, a gente vê a circulação aparentemente normal, os moradores tentando voltar à rotina, a circulação dos ônibus, que aparentemente também está voltando ao normal, inclusive de acordo com o sindicato, que representa os trabalhadores do transporte público aqui na região metropolitana, mas ao longo de toda essa edição do Bom Dia, a gente vai estar aqui de olho do lado dos moradores para saber se de fato o transporte público voltou ao normal. Fachel. Obrigado, Guilherme Peixoto, pelas informações. É hora de atualizar a situação para quem mora em São Gonçalo, que teve um fim de semana muito violento. Moradores do Jardim Catarina e também do Salgueiro estão no meio de uma disputa de quadrilhas de bandidos. Olha, Guilherme Peixoto, várias linhas de ônibus tiveram que mudar de trajeto e esses motoristas estão precisando até de atendimento psicológico, né? É verdade, Fachel. E dá para imaginar o terror desses motoristas e, claro, dos moradores aqui de São Gonçalo que estão no meio dessa guerra entre facções rivais. A gente lembra que na sexta-feira teve toque de recolher, o comércio fechou, os ônibus pararam de circular, pelo menos 14 escolas não abriram aqui em São Gonçalo. A gente recebeu imagens impressionantes dessa guerra de bandidos aqui na região metropolitana, inclusive com homens circulando armados pelas ruas. A Polícia Civil diz que a situação ficou ainda pior na sexta-feira, depois do assassinato de um traficante, Antonácio Schumacher. Ele era apontado como chefe do tráfico de drogas no Jardim Catarina, comunidade que fica perto de onde nós estamos. A Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo está investigando com base nas informações recebidas pelo Disque Denúncia, já que até agora nenhum corpo foi encontrado. O Disque Denúncia, inclusive, republicou o cartaz de procurado nesse fim de semana, acrescentando a ele a informação de morto. A suspeita da Polícia Civil é de que o mandante desse crime seja um outro traficante de uma facção rival, identificado como Thomas Vieira Gomes, o 2N. A Polícia Civil diz que ele comanda o tráfico de drogas na comunidade vizinha do Salgueiro. Durante esse fim de semana, os ônibus não circularam em algumas áreas aqui de São Gonçalo, na região metropolitana. A gente está ao vivo num dos maiores terminais aqui da cidade, que a gente vê que, enfim, uma boa notícia, os ônibus estão circulando e aos poucos as pessoas já começam a sair de casa. Mas o sindicato responsável por esse trabalho, pelos trabalhadores do transporte rodoviário, diz que muitos desses trabalhadores, inclusive, foram ameaçados, impedidos de continuar circulando. Gilberto, diretor do sindicato, bom dia. Bom dia, Guilherme. Realmente eles chegam e dizem que parou e aquele que voltar já sabe o que acontece. Só que, infelizmente, isso não é agora que acontece. Isso tem acontecido com frequência. Sempre que tem um problema nessas áreas violentas, acontece isso. Eles param a circulação dos ônibus, como mandam fechar o mercado em geral. Pois é, e a consequência é um número impressionante. Só aqui em São Gonçalo, na região metropolitana,
450 motoristas estão afastados por problemas psicológicos e a maior parte justamente provocados pela violência. A gente está aqui com a Jureia do Nascimento, que é psicóloga e atende o sindicato. Jureia, obrigado pela sua participação. Como é que são os relatos desses motoristas? Pois é, bom dia. Muitas das vezes eles já procuram, já num processo depressivo, num comportamento, um distúrbio de comportamento. Muitas das vezes tem sido constante os relatos deles perderem, saírem da rota, questão de medo, não saber onde que está. Então, a partir disso, a família fica preocupada, muitos têm resistência de procurar ajuda, mas acabam chegando no sindicato e a gente faz todo um procedimento. Já teve até motorista baleado. Sim, muitas histórias que isso acontece, eles são abordados com arma na cabeça e eles não sabem o que fazer. Aí eles dizem ali uma situação muito difícil entre a ordem que a empresa dá e a ordem que o bandido dá. Sim, ele fica numa situação muito complicada porque ele tem um emprego para preservar. A empresa tem lá os critérios dela, mas ordem paralela, como que fica? E o nosso papel é apoiar, ajudar, orientar, e muitos têm a necessidade de entrar em benefício, porque não tem como ele estar trabalhando em vias públicas numa situação como essa, com o emocional totalmente abalado. Pois é, o número é impressionante e eu vou lembrar aqui para você. 450 motoristas afastados só aqui em São Gonçalo, na região metropolitana, por problemas psicológicos provocados pela violência. E aí, como disse aqui a psicóloga Fachel, esses motoristas têm dúvida, não sabem se obedece à ordem da empresa ou à ordem do bandido. Voltamos com você. É uma situação absurda, né? Obrigado, Guilherme Peixoto. Daqui a pouco não é só os motoristas que vão precisar de psicólogo, né? Porque a situação da violência no Rio, ela tá difícil.